E aí galera, Davi na voz. De volta com mais um vídeo. Antes de mais nada, quero agradecer todo o apoio incrível que vocês têm dado ao canal. Hoje eu estou empolgado para compartilhar com vocês o resumo de uma obra incrível que tenho certeza que vocês vão adorar. O protagonista dessa história reencarnou como um fracassado, mas após uma década cortando lenha, ele se tornou extremamente poderoso, a ponto de até as imortais implorarem para se tornarem suas discípulas. O card da playlist do Rei Invencível já está passando na tela, então fiquem ligados, e lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E se conseguirmos alcançar 10 mil likes, prometo trazer a parte 2 dessa obra incrível. Então, sem mais delongas, vamos lá! A história começa no Pico Qingluan, mostrando o protagonista usando seu machado favorito para cortar lenha. Depois de cortar muita madeira naquele dia, ele sentou ao lado de uma pilha de madeira recém-cortada. Subitamente, uma janela holográfica do sistema surge diante dele, revelando que ele cortou um total surpreendente de 3,65 milhões de peças de lenha. Incrédulo diante da sua própria proeza, ele não conseguia acreditar que havia cortado tanta madeira. Como recompensa pelo trabalho duro, ele ganhou o título de Santo Cortador de Lenha. Galera, como vocês devem ter imaginado, o Prota é originalmente da Terra. Ele havia se tornado um jovem streamer popular através de um reality show. No entanto, por ter desobedecido às ordens da agência, eles colocaram ele para escanteio. Por ser mantido nas sombras, ele acabou por sucumbir à depressão e falecendo bem jovem. Depois do ocorrido, ele renasceu na Academia Qinggong, no sul de Yunyuan, e se tornou um professor no departamento de selos rúnicos. Ele havia pensado que, depois de renascer e adquirir o sistema, seria capaz de mostrar sua força e viver uma vida diferente, mas para sua infelicidade, ele obteve um sistema de corte de lenha, que era inútil, exceto para instruí-lo a cortar lenha. Apesar de se tornar o santo cortador de lenha, ele ainda não havia conseguido romper o estágio da luminosidade. Enquanto contemplava isso, um certo cultivador aterrissou em um dos seus pilares de madeiras e informou que o diretor havia convocado ele para ir ao Palácio da Montanha da Frente para um exame, onde ele teria que selecionar seus próprios discípulos rapidamente. No entanto, o cultivador sabia que com seu nível de cultivo, ele não receberia nenhum discípulo mesmo se fosse. Após dar a notícia, o cultivador arrogante foi embora, vendo o bastardo arrogante partindo. O Prota ponderou mais uma vez que provavelmente não iria conseguir um discípulo mesmo se fosse. O pensamento de desfrutar de um churrasco por um longo tempo veio à sua mente, e ele considerou ver se o dragão do abismo Kangu havia engordado. Enquanto isso, na praça de inscrição, muitas pessoas estavam se inscrevendo para o departamento de artes de espada, e o espadachim forasteiro Jian Emin rapidamente adquiriu mais de 500 discípulos, o que deixou os outros com inveja. Por outro lado, nenhum aluno se inscreveu para o exame de selos rúnicos, e eles se perguntavam por que o instrutor desse exame, Bai Luoxin, nem sequer apareceu. Alguns dos cultivadores acreditavam que era porque ele é apenas um professor no estágio da luz rotativa. Então vir nesse exame seria embaraçoso. No entanto, para eles era irritante que alguém como ele, considerado um lixo, ocupasse o Pico Qingluan, conhecido por sua bela paisagem, descontentes com o comportamento tendencioso do instrutor Bai. O espadachim forasteiro sugeriu que a academia demitisse aquele fracassado do seu cargo de professor, e também que ordenasse que ele saísse do Pico Qingluan, para assim corrigir a reputação da escola. No entanto, o líder da academia, Li Guanqi, lembrou-os de não esquecer que o instrutor Júnior Bai havia perdido todo o seu cultivo e passado 10 anos no palco rotativo para proteger a academia. Apesar de reconhecer suas contribuições, o espadachim forasteiro discordou, afirmando que no seu estado atual, o instrutor Bai não possui qualificação para continuar sendo um professor. O espadachim forasteiro propôs demitir Bai de sua posição de ensino, mas permitindo que ele permanecesse no Pico Qingluan. Um dos professores em pé apreciou a sugestão dele, concordando que era a abordagem correta. Enquanto a discussão continuava, o Prota apareceu de repente atrás deles, dizendo que está se sentindo profundamente tocado pelas suas preocupações. Com sua chegada, o espadachim forasteiro se aproximou dele mencionando que ele parecia estar de bom humor, mas perguntou se não era humilhante ser ferido de tal forma enquanto pegava uma mísera cobra, e o Prota, fingindo estar envergonhado, explicou que a cobra, que ele chamava de besta, tinha algum cultivo e quase o matou. Ouvindo seu comentário, os figurantes falaram que embora o cultivo do instrutor Bai fosse fraco, ele ainda tinha senso de humor. A cobra que ele segurava parecia comum. Eles não acreditavam que ela tivesse algum tipo de cultivo. No meio dos figurantes estava uma certa cultivadora, e diferente dos outros ela conseguia ver uma aura extremamente poderosa emanando do Prota.
O espadachim forasteiro sugeriu que tratassem imediatamente dos ferimentos do grande mestre Bai. Ele mencionou ter uma pílula dos 5 elementos do cultivo Yuan e ofereceu a Bai. No entanto, ele esclareceu que Bai só receberia a pílula se obtivesse um discípulo naquele dia. Caso contrário, ele teria que se demitir do seu trabalho. E o prota respondeu que estava muito preguiçoso para jogar esse tipo de jogo. E como ele sabia que não conseguiria arrumar nenhum discípulo naquele dia, ele decidiu voltar para sua casa, ao invés de continuar perdendo tempo. Não querendo deixar ele partir dessa forma, o espadachim forasteiro confrontou o diretor e afirmou que o instrutor Bai havia se tornado desleixado, preguiçoso e tinha um baixo reino. E ele argumentou que tal pessoa não era digna de ser professor e implorou ao diretor que o demitisse. Os outros professores apoiaram a alegação dele, concordando que Bai não era mais adequado para ensinar. No meio das reclamações, o líder da academia pediu a opinião de Bai. E ele respondeu que não era tão ruim essa ideia, ele teria menos trabalho, ele não tem interesse em continuar sendo professor, desde que eles permitissem que ele ficasse no pico Qingluan. Ele estava bem com qualquer coisa que os irmãos mais velhos decidissem. Enquanto isso, um dos professores contemplava que, uma vez que Bai perdesse sua posição, o pico Qingluan pertenceriam a ele. E os outros professores se perguntavam como um mero cultivador no estágio da luz rotativa poderia ocupar um lugar como esse. Enquanto o murmúrio continuava, o líder da academia o silenciou, e se preparou para fazer um anúncio, dizendo que o instrutor Bai do departamento de selos mágicos da academia não aceitou nenhum discípulo por 10 anos devido ao seu reino baixo, e por isso, ele não é mais qualificado para continuar como professor, deste dia em diante. No entanto, antes que pudesse terminar seu discurso, a garota de antes gritou da multidão, fazendo o diretor pausar, e ela expressou sua vontade de estudar sob a orientação do instrutor Bai, e aprender as artes de selo rúnico. Essa sua declaração deixou a multidão chocada. Os figurantes começaram a murmurar, reclamando que Bai estava no estágio da luz rotativa há 10 anos e era mais fraco do que uma galinha. Eles o compararam a sucata inútil, e questionaram o raciocínio da mulher, lembrando ela das críticas anteriores de que Bai era um lixo incapaz de ensinar um discípulo qualquer coisa. Eles sugeriram que se ela se torna aluna dele, ela seria apenas sua empregada doméstica, não querendo aceitar que perdeu. O espadachim forasteiro comentou que a garota era muito talentosa e tinha excelentes raízes espirituais. Ele até ofereceu a ela a posição mais alta no departamento de artes de espada, se ela desistisse de se tornar aluna daquele fracassado, mas ela, cheia de confiança, agarrou o braço do santo cortador de lenha e declarou que havia tomado sua decisão. Implorou ao instrutor Bai que a aceitasse. Surpreso com a situação, o prota perguntou se ela não estava agindo muito repentinamente e recusou seu pedido, afirmando que acabou de decidir renunciar. Vendo essa cena, o espadachim forasteiro ficou frustrado, e questionou como alguém poderia desistir do departamento de artes de espada para aprender selos rúnicos de alguém como aquele fracassado. Ele concluiu que deve haver algo acontecendo. Sugerindo que a mulher era alguém que Bai planejava colocar ao seu lado, ele especulou que eles estavam agindo para ganhar a posição mais alta no departamento de artes de espada, transformando-o no domínio de Bai, onde ele poderia pegar o que quisesse. O espadachim forasteiro expressou sua recusa em cair em seu esquema, e em seguida ele se curvou diante do diretor, e fez referência ao ditado, um melão arrancado de sua vinha, perde o seu sabor doce, implicando que ele não forçaria a mulher a entrar no seu grupo, e pediu que o diretor permitisse que ela se tornasse discípula do instrutor Bai. Enquanto voltava para sua casa, o prota enfrentou a mulher, e perguntou por que ela insistia em escolhê-lo como seu professor, apontando que ele era apenas um lixo no estágio da luz rotativa, e ela hesitou em responder, e pensou em sua mente que era uma reencarnação de um imortal. Ela teve que reencarnar com suas memórias intactas devido a uma cultivação mal sucedida. Ela queria se juntar ao departamento de artes de espada, com seu talento e aparência. Não seria um problema roubar mais de 80% dos recursos para a cultivação do departamento. No entanto, ela não esperava que no último minuto, ela encontraria um mestre genuíno. E como ela não comete enganos graças à sua visão de imortal, é óbvio para ela que essa cobra na mão dele está prestes a se tornar um dragão. Se ela julgasse de acordo com a cultivação humana, ela é o mestre supremo do estágio Mahayana. Mesmo que ela tenha sido uma imortal na sua vida passada, ela não se atreveria a dizer que seria capaz de subjugar uma cobra que está prestes a se tornar um dragão. No entanto, o que a deixava intrigada era como alguém como Bai, apenas no estágio da luz rotativa, conseguiu domar o dragão. Depois que tudo foi dito e feito, o líder da academia prosseguiu com o anúncio. No entanto, Bai o interrompeu, informando-os de que ainda tinha algo a dizer, mas o velho ignorou. E informou que a mulher que queria ser sua discípula foi oficialmente transferida do departamento de artes de espada para o departamento de selo rúnico.
O velho até se elogiou por ajudar o Bai. Após algumas discussões intensas, a conferência chegou ao fim. Enquanto saíam do centro de conferências, o espadachim forasteiro se aproximou do Prota com sua nova discípula. Ele o parabenizou por encontrar uma boa discípula, e mencionou brincando que o departamento de selos rúnicos teria sucesso no exame da academia em 3 meses. Mas o santo cortador de lenha achou a atitude dele estranha, e perguntou se aquele cara tinha batido a cabeça em algum lugar. Depois que o espadachim forasteiro saiu, Bai perguntou à garota como deveria chamá-la. Ela se apresentou como Liu. Ao ouvir seu nome, o Prota pensou consigo mesmo que, se tivesse sabido antes o que ia acontecer, ele não teria vindo, pois causou problemas desnecessários para si mesmo. Ele estava cansado da situação, mas deixando isso de lado, o Prota comentou que sua discípula tinha um bom nome, e como ela estava se referindo a ele com respeito como Mestre Bai, ele percebeu que não tinha escolha a não ser aceitá-la. Ele lembrou do ditado: o mestre só mostrará o caminho, a cultivação vai depender do discípulo, entendendo que o que aconteceria a seguir seria inteiramente com ela. Depois, no território do santo cortador de lenha, a Liu se perguntou por que alguém poderoso como seu mestre sofre bullying daquele jeito. Com seu nível de cultivo, ele poderia destruir rapidamente a academia. Ela não conseguia entender então por que ele tolerava esse tratamento. Interrompendo os pensamentos dela, o Prota chamou ela e esclareceu algumas coisas com ela sob sua instrução. Primeiro, eles não planejam lições. O departamento de selos rúnicos são autoconscientes. Segundo, ela é livre para ir e vir como quiser sem precisar se reportar a ele. Terceiro, ele reconheceu a escassez de recursos de cultivo devido à falta de alunos, mas garantiu que a trataria bem como seu professor e forneceria os recursos necessários. Quanto ao quarto ponto, ele ainda não tinha decidido, e perguntou se ela tinha alguma pergunta, a qual ela respondeu que não. Considerando isso uma resposta positiva, ele preparou 2 livros para ela e instruiu que ela os pegasse. O primeiro era um livro didático seu. Ele basicamente cobre todos os selos rúnicos com problemas passo a passo, e estão separados pela dificuldade, que cobria todos os selos rúnicos. O segundo era um livro de exercícios práticos, também marcado com níveis de dificuldade correspondentes. Ele a aconselhou a seguir o ritmo de seus estudos, e a alertou contra ser gananciosa e progredir muito rapidamente. Ele também mencionou que checaria periodicamente seu progresso e a aconselhou a ser ativa. Ela expressou sua gratidão e o assegurou de que lembraria de seus ensinamentos. Ficando satisfeito com sua empolgação, ele mostrou a ela os alojamentos dos discípulos, que estavam todos vagos, e disse para ela escolher um onde pudesse ficar. Ele também informou que, se ela precisasse de algo, poderia abordar os discípulos do Departamento de Assuntos Internos. Eles ajudariam ela. Enquanto ele explicava tudo isso, a Liu se perguntava se era tarde demais para solicitar a mudança de departamento. Essa casa velha não parecia algo bom para se viver, mas ela descartou esse pensamento e decidiu suportar, entendendo que, se fosse difícil, assim seria. Ao mesmo tempo que ela pensava nisso, o Prota tirou a pele da cobra e em seguida cortou ela em pedaços, e preparou espetinhos usando sua carne. Após acender a churrasqueira com sua habilidade de fogo, o cheiro da carne se espalhou. Dentro do alojamento, a Liu sentiu um aroma agradável, e curiosa para saber de onde estava vindo, ela abriu a janela do alojamento, e para sua surpresa, ela viu seu mestre assando a carne de dragão. Os dragões eram bestas imortais. Se alguém conseguisse os capturar, teria que oferecê-los ao patriarca. No entanto, ele estava consumindo a carne de dragão imediatamente após assar, e pela forma que ele estava comendo, parecia extremamente saboroso. E isso deixou ela com água na boca. Ela cultivou por milhares de anos, mas nunca tinha provado carne de dragão antes. Intrigada, ela se aproximou, e perguntou se poderia provar um pouco. Mas para seu desespero, ele recusou sem hesitar, e essa sua recusa fez ela ficar petrificada. Ela não esperava que uma imortal digna como ela fosse negada uma mordida de carne. Se as imortais de sua vida anterior descobrissem isso, com certeza ririam da sua cara até a morte. Notando o olhar de animalzinho dela, o Prota disse a ela para não olhar para ele daquele jeito, pois quando ele diz não, ele quer dizer não. Desapontada, ela se retirou, mas ao dar alguns passos, ela diminuiu a velocidade, quando ouviu ele falar para ela esperar, e perguntou novamente se poderia ter um pouco, e ele tirou um pequeno pedaço com um palito, e ofereceu ela para lamber. Ao ver o pedaço minúsculo que ele estava oferecendo, ela considerou ele em sua mente um pão duro. Percebendo que ela estava pensando através da sua expressão, ele disse que os discípulos não deveriam considerar seu mestre mesquinho, e sugeriu que ela entenderia por que ele agiu daquele jeito após lamber o graveto. Apesar de ser um pedaço minúsculo, ela não conseguia parar de babar. Mesmo sendo apenas um pedacinho, ela ainda assim queria provar. Então, quando ele entregou o graveto para lamber, ela provou sem hesitar. Ao prová-lo,
Ela sentiu que a energia espiritual estava tão abundante a ponto dela não conseguir lidar com isso. Ela percebeu que até uma pequena mordida continha o poder equivalente a pelo menos meio ano de cultivação. Dado seu reino atual, ela sabia que não poderia lidar com a energia avassaladora que a carne de dragão continha. Se ela tivesse comido a carne, ela teria explodido em pedaços. Ela entendeu por que seu mestre não deu um pedaço maior para ela. E agradeceu a ele por sua generosidade, e ele a aconselhou que uma lambida por dia era suficiente, advertindo contra a ganância, e ela assegurou a ele que lembraria disso. Em outro lugar, 2 invasores pularam do muro do prédio. Comentaram que o cavalo que o instrutor Bai cria tem muita espiritualidade. Da última vez, alguns membros do clã tentaram roubar o cavalo, mas foram derrotados por ele. Ao ouvir isso, um dos invasores perguntou ao seu irmão sênior se eles eram suficientes. E o veterano respondeu a ele para não se preocupar, garantindo-lhe que ele havia feito preparações suficientes. Desta vez, eles tinham o perfume dos milhares de dias de embriaguez que ele recentemente adquiriu. Apenas um cheiro desse perfume. Monstros de grau 5 desmaiariam imediatamente. Enquanto falavam, eles notaram alguém, e essa pessoa era o mestre Bai. Ele estava alimentando seu bichinho de estimação. Ficando nostálgico ao lembrar de quando recebeu pela primeira vez um cavalo magro e pequeno, que parecia com um burro. Mas agora aquele animalzinho finalmente tinha uma aparência majestosa. Ele disse ao cavalo para vigiar o local enquanto ia dormir. Assim que ele se moveu, os 2 irmãos agiram, e foram para onde o cavalo estava amarrado, e declararam que o cavalo deveria retornar ao seu próprio departamento de domesticação de bestas. Poucos minutos antes, enquanto lia o livro do seu mestre, Alius sentiu a presença dos invasores, e se perguntou quem eram essas pessoas ousadas que tinham se atrevido a entrar no território do seu mestre. Irritada com suas ousadia, ela decidiu ensinar uma lição pessoalmente para os invasores. Enquanto isso, os 2 irmãos estavam alimentando o cavalo com o que trouxeram, e perguntou quem eles eram, e ordenou que eles revelassem seus nomes. E o irmão Júnior perguntou por que outra pessoa estava lá, e o veterano respondeu que essa mina deveria ser a maluca que desistiu do topo no departamento de esgrima e queria prender com o inútil do Bai. Eles disseram a ela que isso não tinha nada a ver com ela, e que ela deveria voltar para o quarto para dormir. Ainda assim, ela disse a eles que, enquanto estivesse lá, eles não deveriam nem pensar em tocar nas coisas de seu mestre. Devido sua arrogância, eles a desafiaram a fazer do jeito difícil, dizendo para não os culpar pelo que aconteceria, e em seguida o irmão mais velho se lançou em alta velocidade em direção dela, mas ela desviou facilmente do seu ataque, e o chutou na mandíbula, o que o fez voar para trás. Surpreso em descobrir do pior jeito que a garota tinha alguma habilidade, o irmão mais velho liberou toda a sua energia, e disse para seu Júnior que se ele não pudesse vencê-la, então o Júnior deveria ajudá-lo. Após dizer isso, ele cheio de confiança avançou novamente em alta velocidade na direção dela, mas antes de encostar um dedo nela, ele foi enviado de volta com um único chute no braço, o que o fez cair, e perceber que o fogo que ela usou em sua perna estava consumindo sua energia espiritual. Vendo que seu irmão mais velho havia sido ferido, o novato decidiu ajudá-lo. Devido toda a bagunça, o prota acordou do seu belo sono, e olhou pela janela para descobrir o que estava acontecendo. E viu sua discípula batalhando contra os invasores, mas apesar dela estar no meio de uma luta, ele perdeu interesse no que estava acontecendo. Mas antes de voltar a dormir, ele estalou os dedos, e uma aura azul cobriu as montanhas. Ao mesmo tempo, o figurante de antes foi enviado de volta com um único golpe, que o fez cair desajeitadamente. Ao mesmo tempo, ela se perguntou se isso na sua frente era um selo à prova de som. E disse a eles que aparentemente seu mestre não tinha planos de deixá-los ir tão facilmente, por isso ela não pegaria leve com eles. Depois dela dar uma surra neles, o veterano mais antigo do departamento de domesticação de bestas, Rishan Genshin, ficou furioso, pois achou que era demais, e os 2 irmãos que foram derrotados, explicaram que fizeram seus melhor, mas a nova discípula do instrutor Bai era simplesmente muito firme, e eles não eram páreo para ela. Mas eles disseram ao veterano que assim que os ferimentos deles fossem tratados, com certeza trariam o cavalo de volta. Apesar de não estar satisfeito, o veterano do departamento de domesticação deu a cada um 3 pílulas de restauração de espírito, e 2 pílulas de nutrição de energia, e falou para eles consumirem como compensação por seus ferimentos, e eles com os rostos todo inchado, agradeceram ele pela generosidade. E o veterano falou para eles cuidarem de seus ferimentos sem preocupações, ele lidaria com o resto para eles, e em seguida ele disse a todos no departamento de domesticação de bestas para segui-lo até o pico Qingluan, pois ele teria que fazer justiça ao que aconteceu. Enquanto estavam a caminho, um dos irmãos que foi derrotado anteriormente pediu para seu irmão mais velho esperar, informou que Bai era um instrutor afinal de contas, e que dessa vez eles estavam errados.
Se fossem juntos, se meteriam em mais encrenca ao ouvir seu argumento. O veterano mais antigo perguntou se deveriam simplesmente deixar isso de lado, mas o irmão Júnior disse que não era isso que ele queria dizer, ao invés de levar todos contra o pai. Seria melhor acusar a discípula dele de ter violado severamente as regras do instituto ao espancar seus discípulos daquela forma. Eles só tinham que usar seu alto nível moral. O pai ficará sem palavras quando ver o que ela fez com os dois novatos. Ele tem que cuidar da sua discípula, então ele não recusaria entregar o animal. E por parecer ser um bom plano, eles decidiram fazer dessa maneira, e foram para o salão de execução da lei. Enquanto isso, em seu aposento, o prota saiu para fora após um relaxante sono, e viu sua discípula se aproximando dele, e pela expressão dela, parecia que ela tinha passado a noite inteira acordada, mas ignorando sua falta de sono. Ele perguntou a ela como estava o livro na noite anterior, e ao invés de responder, ela pensou em sua mente que mesmo ela passando a noite toda lendo, depois de ler apenas metade de uma página, sua energia espiritual estava toda esgotada. Ela não conseguiu terminar a metade da página. Como ela não respondeu sua pergunta, o prota disse que não vai mais se intrometer no tempo que ela passa lendo o livro. O tempo que ela passa lendo só dependerá dela. Hesitando, ela respondeu que o livro de cultivo que seu mestre deu a ela era obviamente ótimo, mas acabou que ela não entendeu nada. Ela só leu metade de uma página em uma noite. Surpreso com sua resposta, ele perguntou novamente se ela realmente fez aquilo. Ouvindo sua pergunta, Lewis se sentiu triste por ter decepcionado seu mestre ao ler apenas metade de uma página, mas acalmando ela, ele falou que ela havia entendido errado, pois ele não estava decepcionado. Na verdade, ele só tinha ficado surpreso positivamente. Ele pensou que ela só seria capaz de ler algumas questões. Ao ouvir seu mestre dizendo isso, ela pensou que para seu mestre, ela era estúpida. Mas ele argumentou dizendo a ela que estava se sentindo agradavelmente surpreso. O livro era uma coleção de seus símbolos e caracteres de selos. Ele não esperava que ela lesse metade da página em uma noite. Embora o conhecimento de símbolos e caracteres de selo fosse necessário, ele disse para ela não se apressar para ter sucesso. E jogou algo para ela, que era um símbolo, e disse que ela poderia ir à biblioteca da academia para ler livros, e também poderia pegar outros manuscritos marciais. Quando o nível do Tolkien fosse elevado, ela poderia ir para um nível superior, onde encontraria manuscritos de artes marciais melhores. Ela perguntou o que deveria fazer para aumentar o nível do Tolkien, e ele disse a ela que uma maneira era completar a tarefa dadas de forma irregular na parte frontal da academia, e a outra era participar do julgamento dos discípulos. Satisfeita com o conselho dele, ela falou que entendia e agradeceu por seu conselho. Em comparação com o livro do seu mestre, ela era imortal há pelo menos 10.000 anos, então o que não faltava para ela era manuscritos de artes marciais, mas o manuscrito secreto dado pelo seu mestre era diferente. Ele tinha coisas incríveis que ela poderia estudar durante toda a sua vida. Ela não precisava estudar mais nada além dos livros dele. Notando ele encarando algo, ela perguntou o que estava acontecendo, e antes dele responder sua pergunta, ela ouviu a voz de um cara ordenando que ela descesse rapidamente para aceitar sua punição, e acabou percebendo do que se tratava. E disse ao seu mestre que eles poderiam ser os bandidos que vieram para o pico Kinglua na noite anterior, e foram cuidados por ela. Ela não se segurou, então estava com medo de ter causado algum problema. Acalmando sua discípula, o prota disse que estava tudo bem, e que ela deveria deixar tudo com ele. Tudo o que ela precisava fazer era focar nos estudos. Após dizer isso, ele chamou ela para dar uma olhada na situação. Na frente do portal, milhares de cultivadores se reuniram para ver o julgamento, e o agente de execução, Song Lang, disse-lhes que a sala de execução da lei recebeu um relatório sobre a Liu, uma discípula do departamento de selos rúnicos, que ignorou as regras da academia, e feriu maliciosamente seus colegas discípulos. Então, como sinal de respeito pela academia, o instrutor Bai deveria entregar a Liu. Mas o prota não se sentiu ameaçado com a multidão. Ele viu isso como um belo espetáculo, e sem nenhuma preocupação, ele andou no meio da multidão, e eles abriram um caminho para ele, como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, o agente da agência de execução da lei, Zhao Shen, também disse que as evidências eram claras e que a Liu deveria acompanhá-los, mas o prota disse-lhes para não se apressarem, e apontou o dedo para o veterano mais antigo do departamento de domesticação, e disse que queria saber sobre os dois discípulos do departamento de domesticação de bestas, que entraram no seu pico Kinglua no meio da noite para causar problemas. Então, ao invés da sua discípula estar sendo julgada, eles que deveriam estar recebendo um julgamento, sendo acusado na frente de todo mundo. O veterano disse que seus discípulos haviam apenas entrado acidentalmente no pico Kinglua, e ele mesmo os havia punido severamente. Isso fez o prota dar um sorriso sarcástico, e comentar que sua discípula também os havia ferido acidentalmente,
e ele mesmo consegue dar o castigo apropriado para ela. Eles não precisam perturbar o salão de lei. Terminando de dizer isso, ele se virou para voltar para sua casa. Mas o veterano do departamento de domesticação gritou para que eles parassem, pois a sala de execução da lei havia considerado a Liu culpada. Então, se o instrutor Bai persistisse, as coisas não terminariam bem para ele. Essa palavra ameaçadora fez o prota se virar e perguntar se o figurante estava ensinando ele como lidar com sua própria discípula. No momento que ele disse isso, ele emanou uma aura aterrorizante, devido sua aura. O veterano hesitou por alguns segundos, e depois olhou frustrado para seus companheiros, e gritou que o instrutor Bai estava encobrindo o crime de sua discípula. E isso piorou o crime dele, e sugeriu que seus companheiros levassem a Liu embora rapidamente. Enquanto o prota perdia a paciência com esse grande filho da mãe, os agentes da lei pousaram na sua frente, e avisou que as pessoas que lutam contra a sala de execução da lei nunca têm um bom fim, mas apesar da sua ameaça, o prota disse que eles eram apenas alguns moleques, e perguntou se eles realmente pensavam que podiam representar a sala de execução da lei. Isso deixou os agentes da lei presentes furiosos, pois perguntaram como ele ousava humilhar a sala de execução. Por causa dessa blasfêmia, eles declararam que levariam ele e sua discípula para serem punidos. Após declarar isso, eles partiram para cima dele. Vendo isso, o veterano do departamento de domesticação se perguntou se o Bai achava que era um instrutor genial de 10 anos atrás, e até o chamou de lixo no estágio de luz giratório, um idiota arrogante que não se importa com sua própria vida. Enquanto via seus inimigos indo em sua direção, o prota deu um tapa no ombro da sua discípula, e disse que ela deveria encarar o assunto como um teste para verificar o que ela havia aprendido na noite anterior, e ela não deveria decepcioná-lo. O que ela entendeu vividamente naquele momento, e avançou contra aqueles que investiram contra ela e seu mestre, e desviou dos golpes deles na maior facilidade. Por ter desviado tão facilmente, ela pensou que eles estavam testando ela primeiro, mas depois de desviar de mais ataques, ela ficou surpresa ao descobrir que aqueles dois com quem seu mestre disse para ela lutar eram realmente fracos e não valiam o tempo dele, enquanto ela continuava a lutar contra eles. Ela sentiu que desde que ficasse perto de seu mestre, seria capaz de ascender rapidamente. Para o espanto das outras pessoas, eles viram ela desenhando runas durante a batalha. Aos olhos deles, ela parecia estar os menosprezando, já que um mestre de selo rúnico tem que desenhar o selo antes da batalha. Por isso eles perderam a paciência, e decidiram unir forças para derrotar ela. E por ser os dois atacando ela, a Liu não conseguiu terminar de desenhar as runas. Apesar disso, ela ainda conseguia desviar facilmente dos golpes deles, e os via como nada mais do que insetos. Todos os esforços deles não funcionaram. E foi nesse momento que ela decidiu ficar um pouco séria, e reuniu uma grande quantidade de energia na ponta dos seus dedos, e disparou sua esfera de energia cheia de eletricidade contra o dragão de vento dos seus inimigos. Com os dois ataques se chocando, ocorreu uma grande explosão de energia. Após a poeira baixar, os agentes da lei abriram os olhos para ver se a garota tinha sido derrotada, e ficaram chocados ao ver ela parada em volta do seu poder de eletricidade sem sofrer um único arranhão. Para deixar eles ainda mais chocados, ela criou pássaros de energia usando sua eletricidade, e declarou que estava na hora dela ficar um pouco séria. E logo em seguida ela disparou seus passarinhos de eletricidade em direção dos seus inimigos, e como eles usaram muita energia, eles não conseguiram desviar a tempo, e foram eletrocutados. Vendo que era um atributo de trovão, o prota comentou que a carne da galinha da cobra era um atributo de madeira. Ainda era muito cedo para ele dar um pouco dessa carne de cobra para ela. Ele deveria ir ao abismo Kangu de novo para encontrar um objeto de atributo de raio para ela. Enquanto pensava em tudo isso, a Liu tinha terminado de lidar com os agentes, e eles gravemente feridos reclamaram com o culpado de fazer eles acabarem nessa situação, perguntando por que ele não estava agindo. Eles foram até lá por causa dele, e o veterano do departamento de domesticação ficou irritado com ele chamando seu nome naquele momento. Seus irmãos mais novos nem sequer conseguiam derrotá-la, então o que os fez pensar que ele poderia derrotar aquela mina. Enquanto ele pensava nisso, a Liu lançou uma runa nele, o que o surpreendeu, fazendo ele ficar paralisado e cair de joelhos, mas o que ele não sabia era que ela na verdade estava mirando nos agentes no chão. Antes que ela pudesse continuar, o prota disse a ela para se acalmar. Apesar do seu estado miserável, o Song Lang ainda via a ação do instrutor Bai como uma provocação, já que ele ignorou o crime de sua discípula e lutou contra a aplicação da lei. Por isso Song Lang disse a ele que a sala de execução da lei não iria deixar esse crime passar, e ele iria se arrepender do que havia feito. Ainda assim, o prota não se intimidou com essa ameaça, pois disse a ele que os únicos que deveriam estar lamentando deveriam ser os 3 que vieram para atacá-lo, e em seguida o santo cortador de lenha apontou o dedo para baixo, e mandou todos os 3 se ajoelhar. Ao mesmo tempo uma energia extremamente pesada caiu em cima deles,
E todos se ajoelharam sem nenhuma resistência. Não só isso, raios começou a cair do céu em volta de todo o pico Qingluan. Naturalmente eles não conseguiam acreditar que alguém da etapa da luz giratória tinha um ki espiritual tão pesado. Para piorar seus desesperos, o Prota apareceu na frente deles e disse a eles que não deviam esquecer que esse lugar é o seu território. No início eles estavam pensando que ele tinha se recuperado, mas ao ouvir ele dizer que eles estavam no pico Qingluan, eles lembraram que os instrutores da academia podem pegar emprestado o ki espiritual de Ling Feng quando estão nos seus territórios. Ao mesmo tempo, o agente recebeu uma chamada do vice-instrutor Shen, e para salvar a cara do segundo ancião, o Prota deixou os dois irem embora. Mas em relação ao veterano do departamento de domesticação, o santo cortador de lenha disse a ele para permanecer de joelhos até que seu irmão mais velho viesse pessoalmente falar com ele. Enquanto isso, na sala do vice-instrutor Shen, o vice-instrutor do departamento de domesticação de bestas estava esperando pelos agentes há várias horas, e quando eles chegaram, ele perguntou qual era exatamente a situação. E os dois discípulos que tinham acabado de chegar disseram que o problema era que Zhao Shen ainda estava ajoelhado no pico Qingluan. Ao ouvir isso, o ancião falou que os dois poderiam voltar para a sala de execução da lei. Ele cuidaria pessoalmente do assunto. E eles seguiram a ordem do seu mestre e se retiraram. Enquanto iam embora, pensaram que mesmo que o instrutor Bai tivesse o pico Qingluan como seu apoio, ele definitivamente não seria o oponente de alguém no estágio de abertura. Após a partida deles, o ancião chamou Yin Ai e disse ao seu discípulo que deveria ir com ele na próxima noite para o pico Qingluan, para trazer de volta seu irmão mais velho. Enquanto isso, no território do santo cortador de lenha, o Prota estava almoçando e se perguntando como já havia passado um dia inteiro, e ninguém do departamento de domesticação de bestas tinha vindo. Perdendo a paciência, ele foi ao centro de treinamento de madeira para dar uma relaxada. E viu os movimentos fantásticos da sua discípula, onde ela criava uma runa, ao mesmo tempo que bloqueava as madeiras usando suas mãos e pernas. Gostando dos movimentos dela, ele elogiou ela, e disse que tinha que sair. Então, se alguém do departamento de domesticação de bestas aparecesse lá, ela deveria usar o selo que ele entregou a ela, e ela o assegurou para não se preocupar, pois nunca deixaria que outros viessem causar problemas, gostando da sua confiança. Ele pediu para ela cuidar da montanha, pois ele voltaria de manhã cedo. Vendo ele partindo, ela também lhe desejou uma jornada segura, e o Prota se moveu em direção do Abismo Kangu. Essa é a residência da raça demoníaca Yunyuan. Quanto mais profundo é, mais alto vai ser o reino do demônio. No mapa dessa parte do mundo, havia o Pilar do Dragão enrolados de um lado, e o cume da Lagoa Branca do outro, enquanto também havia o Vale de Jiuli, e o penhasco de Rinoceronte Verde. E abaixo disso tudo estava a Academia Qingon. E nas partes mais profundas de todos os lugares, estavam os demônios ancestrais, que até mesmo os humanos superiores evitam, mas o Prota não era um desses humanos superiores. Aterrissando no pico da montanha, o Prota pensou consigo mesmo que com o atual reino da sua discípula, ele não acreditava que ela seria capaz de usar os materiais de um demônio ancestral. Então ele só queria procurar por um rei demônio de atributo de trovão nas proximidades. De repente, enquanto pensava nisso, ele viu uma bela mulher que parecia ser uma discípula feminina da academia fugindo de um perseguidor. Essa visão da garota em perigo fez ele se sentir cansado. Coisas problemáticas só continuava perturbando sua paciência. Por não conseguir simplesmente ignorar, ele decidiu dar uma olhada no que estava acontecendo, e usou sua runa de invisibilidade. Ao mesmo tempo, o perseguidor conseguiu alcançar a garota, e perguntou de forma sarcástica se ela não tinha nada com ela no momento, e também falou para ela não correr mais, pois não era como se ela perdesse alguma coisa se brincasse com ele. Mas ela disse para ele parar de sonhar. Não gostando da sua recusa, o valentão comentou que ela era mascote do departamento feminino das 4 artes da academia feminina, e disse a ela para ser uma boa menina, e desse a ele um bom serviço. Só assim ele pode considerar deixá-la partir. Naturalmente ela não gostou do seu comentário nojento, e gritou que prefere morrer do que permitir que ele a toque. Após dizer isso, ela tentou usar sua carta na manga, mas acabou tendo sua cabeça agarrada pelo gigante, e foi esmagada no chão. Ao tentar usar sua energia para escapar do aperto dele, ela percebeu que a aura dele estava selando seus poderes espirituais. Feliz por ter capturado sua presa, ele comentou que se o rosto dela era tão suave, os outros lugares deveriam ser mais suaves. Ao perceber o que ele estava prestes a fazer, ela ficou devastada, pois achava que estava destinada a ser desonrada por uma pessoa tão má, e apavorada ela chamou sua irmã sênior. Nesse momento, o Prota gritou de longe, instruindo ela a atingir o ponto fraco dele. Naquele segundo, ela sentiu que o poder que paralisava ela havia desaparecido, e sem hesitar ela seguiu as instruções da voz misteriosa. E diferente dela que agora podia se mover, o valentão ficou surpreso por não poder se mexer,
e levou o ataque dela em cheio, e foi arremessado para longe, e se chocou contra a montanha. Vendo ele gravemente ferido, ela ficou aliviada por ter funcionado. Enquanto o outro perseguidor dava uma olhada no estado do seu irmão, ela agradeceu o mestre misterioso que ajudou ela, ao ver ela se curvando para o ar igual uma doida. O prota se perguntou se todos os alunos que eram treinados pela irmã mais velha Yui tinham um parafuso faltando. Irritado com o que ela fez com seu companheiro, o baixinho ameaçou a garota, dizendo que ela pagaria pelo que tinha feito. Não querendo mostrar fraqueza, Ayun-Hu desafiou ele a se aproximar se tivesse coragem. É claro, apesar de falar isso, ela sabia que não tinha muito que espiritual restante. Ficando ainda mais irritado com seu comentário, o baixinho latiu para ela parar de fingir, pois sabia que ela tinha usado todo o seu poder espiritual pouco antes. Terminando de dizer isso, ele avançou contra ela. Vendo ele correndo em sua direção, ela ficou preocupada, e perguntou ao mestre misterioso o que ela deveria fazer em seguida. E ele respondeu para ela dar um passo para a esquerda, e acertar o ponto de acupuntura do rim dele. Seguindo seu conselho, ela tentou acertar ele, mas seu ataque foi muito lento, e o baixinho acabou desviando e contra-atacando, tentando cortar sua garganta. Enquanto ela pensava que era seu fim, o prota estalou os dedos, e correntes douradas capturaram o perseguidor. Após capturar ele, o prota falou para ela dar um fim no perseguidor, e ela falou que o paradeiro de sua irmã sênior estava relacionado a essa pessoa. Ela não pode matar ele antes de saber o paradeiro dela. Ao ouvir isso, o cara disse a ela que não adiantava perguntar, pois para manter sua ridícula inocência, ela já tinha explodido seu próprio mar de Ki, e acabou fugindo. Então, como o mar espiritual dela foi destruído, ele acredita que ela já se tornou almoço dos insetos do abismo. Naturalmente, Ayun-Hu não quis acreditar nele, pois achava que sua irmã não era alguém que pudesse perder para pessoas como eles. Debochando da cara dela, o figurante disse a ela que poderia matá-lo se tivesse coragem, mas ela deveria saber que a seita do limite sem forma não a deixaria escapar. Ele, sendo membro da seita do limite sem forma, surpreendeu a garota, mas diferente dela, o prota não ficou surpreso, e revelou sua verdadeira aparência, e perguntou ao cara por que os limites sem forma do Reino do Norte o enviou para esse lugar. E o cara ficou surpreso ao reconhecer sua identidade, e perguntou como isso era possível. Achando engraçado a reação dele, o santo cortador de lenha perguntou se ele era tão famoso assim. E o cara disse que ele era apenas um lixo no estágio de luz rotativo. E a garota também ficou surpresa, pois a pessoa que a ajudou secretamente era o inútil do instrutor Bai. Levantando o dedo, o prota falou que não estava interessado em brincar de interrogatório com ele, e pediu que ele falasse rapidamente, mas o cara disse a ele que não falaria, o que fez o prota perder a paciência e usar seu poder sobre ele, fazendo o cara explodir em pedaços. Vendo essa cena inacreditável, Ayun-Hu perguntou a ele onde ela encontraria sua irmã sênior agora que o cara faleceu, e ele respondeu que sabe que ela estava ansiosa, mas ela deveria se acalmar, pois ele sabia como encontrá-la. Após dizer isso, ele perguntou se ela tinha algo que pertencia à sua irmã sênior, talvez algo que ela tinha usado antes, e ela respondeu que tinha um lenço que foi bordado para ela por sua irmã mais velha. No momento que ela mostrou o lenço, ele fez um pássaro das chamas usando sua habilidade, e disse ao pássaro para encontrar o dono do lenço. Enquanto o pássaro voava para longe, Ayun-Hu desejou ao pássaro tudo de melhor, e deixou sua irmã sênior em suas mãos. Enquanto isso, em outro lugar, a discípula desaparecida estava reclamando que quem poderia imaginar que depois de escapar daqueles bastardos, ela cairia onde estava agora. Com seu mar espiritual destruído, ela teorizou que simples 20 pés de profundidade se tornariam sua sepultura. E até se perguntou se a sua irmã mais nova, Yun-Hu, estava segura. No momento que ela se perguntava sobre isso, ela ouviu uma voz familiar chamando seu nome, e reconheceu que essa pessoa era sua irmã mais nova. Com a ajuda do pássaro, os dois chegaram até a cova onde a veterana estava, e isso surpreendeu a Yun-Hu. Ela não esperava que com a ajuda dele, ela encontraria sua irmã tão rapidamente, embora ela visse que sua veterana estava gravemente ferida. Ayun-Hu sugeriu que ela fosse para dentro do poço e trouxesse sua irmã para fora, mas o prota a interrompeu, dizendo a ela para não se apressar, pois ele faria isso, e em seguida ele usou um talismã que formou bolhas, e voou para dentro do poço, e cercaram a garota ferida. Vendo essas bolhas, ela ficou confusa, e em seguida ela ficou apavorada ao ser carregada pelas bolhas. Sem precisar entrar no buraco, o prota tirou a garota de lá sem mover um músculo. As duas irmãs ficaram felizes em se verem novamente, e agradeceram ao instrutor Bai por salvar as duas. Ouvindo seu agradecimento, o prota tirou algo de dentro do seu colar, e ofereceu a pílula que ganhou daquele idiota para a garota ferida. E ela ficou surpresa por receber a pílula de cultivo dos 5 elementos para curar seu corpo, e reclamou que era o tesouro do departamento de pílulas da academia e era muito precioso para ela usar.
Mas o prota perguntou a elas se era hora de ser tão exigente com esse tipo de coisa. A pílula não era mais importante do que a vida dela. Além disso, foi dada a ele de graça por outra pessoa, então elas deveriam aceitar, diferente da sua irmã mais velha. A Yun-Hoo aceitou a pílula, e agradeceu ao mestre Bai por lhes dar uma coisa tão preciosa, e fez sua veterana engolir a pílula. Em seguida ela perguntou se sua irmã mais velha estava se sentindo melhor. E ela respondeu que a pílula realmente valia a pena ser chamada de tesouro. Sua lesão na perna foi curada instantaneamente, e com isso elas disseram ao instrutor Bai que lembrariam da gentileza que ele havia mostrado a elas, e definitivamente o retribuiriam um dia. E ele falou que não queria que elas retribuíssem o favor. Com a força atual delas, elas não deveriam estar nesse lugar. Após dizer isso, ele perguntou o motivo delas estarem no abismo, e elas olharam uma para a outra antes de responder. Enquanto isso, no dormitório do Pico Qingluan, a Liu finalmente terminou de ler uma página na ausência de seu mestre, e sentiu que estava prestes a fazer uma grande descoberta, e animada decidiu apagar a luz, e descansar um pouco para continuar quando acordar. Mas interrompendo seu bom humor, ela sentiu a presença de invasores entrando no território do seu mestre para causar problemas enquanto o dono do lugar estava fora. Após a energia se reunir em só um ponto, duas pessoas desceram do céu, dizendo que o maníaco do Bai permitiu que sua discípula quebrasse as regras da academia e resistisse à aplicação da lei. Terminando de dizer isso, o velho se apresentou dizendo que é o Shen Kun, o vice-professor do Departamento de Domesticação de Monstros, e em seguida ordenou que a Liu saísse para receber sua punição. Voltando a cena para o protagonista, ele perguntou às duas irmãs se ambas estavam cansadas de viver, e como poderiam simplesmente entrar em um lugar onde os demônios ancestrais residem. E a discípula mais velha disse que era tudo culpa dela, pois estava tentando encontrar materiais para reparar o instrumento de sua mestra. Ela ficou gananciosa no momento, o que levou às consequências que tinham agora. Ao ouvir sua desculpa, o santo cortador de lenha sentiu que algo estava estranho nessa história. Ela também disse a ele que estava perseguindo um bicho da seda de gelo de 9º grau nas áreas externas, e se seu julgamento estava correto, as pessoas do setor de fronteira sem forma também o estavam perseguindo. Continuando achando estranho sua desculpa, o prota disse que não acredita nisso. O bicho de seda é um mero demônio do 9º grau. Não tem motivo para o setor de fronteira sem forma caçar aquilo da parte norte do reino até a parte sul. Mas pensando melhor, ele criou uma teoria que elas poderiam ter julgado mal a situação. O bicho da seda de gelo não era um simples demônio, mas sim um demônio espiritual no período de transformação, ou até mesmo um demônio ancestral que cultivou uma forma humana. Interrompendo seus pensamentos, a Yun-Hoo perguntou se ele iria pegar o bicho de seda, e ele respondeu que sim. O bicho de gelo é uma besta demoníaca extremamente rara com atributos de água e relâmpago. Sua discípula estava prestes a fazer uma grande descoberta, e ela precisava de um material de relâmpago. Então o bicho da seda de gelo é um item perfeito para ela. Terminando de explicar isso, ele disse a elas que deveriam se mover, pois ele precisava voltar antes que o sol nascesse completamente. Ao ouvir isso, a Yun-Hoo comentou que ele realmente tratava bem sua discípula. Elas estavam com inveja dela, dando um soco na cabeça da sua irmã mais nova. A veterana falou para ela parar de gracinha. Ele também tratava elas muito bem. Enquanto isso, no Pico Qingluan, o vice-instrutor Shen gritou com toda a sua voz ordenando que o instrutor Bai saísse imediatamente, mas a Liu foi quem abriu a porta, e se desculpou com eles e informou que seu mestre estava ausente no momento, e disse que passaria o que eles tinham a dizer ao seu mestre mais tarde quando ele chegar. Não gostando do seu olhar arrogante, o velho ordenou que ela se ajoelhasse, mas ela disse que não tinha feito nada de errado, e perguntou por que razão ela deveria se ajoelhar, e ele respondeu a ela que quando ela visse um ancião, era natural para pessoas com o status dela se ajoelhar, e perguntou se o lixo do mestre dela não ensinou ela essas regras básicas da academia. Com seu comentário, ela pediu desculpas novamente, e disse a ele que nunca tinha ouvido falar de tal regra e que seu mestre não era um lixo. Ela então pediu ao vice-professor que fosse mais respeitoso com seu mestre, e isso irritou o velho, pois ele viu aquilo como desrespeito. Uma mera discípula recém-admitida ousou a falar de volta para ele, então para ensinar uma lição para ela, ele usou seu poder, e ordenou que ela se ajoelhasse. Mesmo vendo a palma de energia indo em sua direção, ela não recuou, e continuou insistindo que não havia feito nada de errado, e permaneceu firme sem mover um músculo. Mesmo recebendo o golpe em cheio, ela não se moveu, e declarou que nunca se ajoelharia para outra pessoa sem permissão do seu mestre. Frustrado com a força de vontade dela, o velho foi para cima dela novamente, enquanto dizia que queria ver por quanto tempo ela poderia manter essa atitude arrogante. Após dizer isso, ele lançou contra ela várias palmas poderosas cheias da sua aura energética, mas para sua surpresa, a garota dissipou todos seus ataques usando sua própria energia.
Apesar de estar gravemente ferida, ela se mantinha firme sem mover um músculo. O velho ficou surpreso ao ver que, para não se ajoelhar, ela até sacrificou seu próprio reino. Ele sentiu que, mesmo sendo apenas um inseto, ela realmente era uma discípula obstinada. E se isso vazasse, ele e o departamento de domesticação de bestas definitivamente enfrentariam problemas. Por isso ela não podia sobreviver. Como resultado, ele ordenou Yin-Hai que fosse matá-la. Mas Yin-Hai perguntou se isso estava realmente certo. E o velho disse para ele matá-la se fosse mandado fazer isso, e por não querer ferir uma pessoa inocente, e nem desobedecer às ordens do seu mestre. O Yin-Hai respondeu que sentia que a irmã Júnior não tinha feito nada que merecesse a morte, e que seu mestre permitisse, ele gostaria de falar com ela, e se ela estiver disposta a admitir seus erros, eles deveriam poupar sua vida, ao ouvir suas conversas. A Liu comentou de forma debochada que não imaginava que um mestre fracassado como o velho seria capaz de produzir um discípulo tão cavaleiro. Ao mesmo tempo ela pensou em sua mente, que se não falecesse naquele dia, ela definitivamente faria com que o velho pagasse pela humilhação que ele a fez passar. Pousando na sua frente, Yin-Hai explicou que seu mestre era alguém extremamente orgulhoso, mas se ela se ajoelhasse e admitisse seus erros, o assunto terminaria ali, e não valeria a pena para ela colocar sua vida em risco para proteger seu orgulho. E a Liu falou com desapontamento que não esperava que a seita que tinha a melhor reputação no Reino do Sul escondesse tal escória como o vice-professor Shen. Ficando curioso com sua força de vontade, Yin-Hai perguntou por que ela estava indo tão longe, e ela disse que não havia necessidade desse falatório, se o mestre dele queria que ela falecesse. Então ele deveria ir em frente e matá-la, pois nunca imploraria por misericórdia. E como ele não podia desobedecer seu mestre, ele pediu desculpas pelo que aconteceria, ao ouvir seu pedido de desculpas. A Liu pensou em sua mente que na verdade quem deveria pedir desculpas era ela, já que essa técnica que ela está prestes a usar deveria ser para aquele velho. Mas antes dela atacar ele com sua carta na manga, de repente, o cavalo veio e mandou o Yin-Hai voando para longe. O impacto do golpe foi tão forte que ele se chocou contra a parede e ficou inconsciente. E isso surpreendeu a todos, e o velho percebeu porque o Rexin Seng estava obcecado pelo cavalo. Aquilo é um espírito demoníaco. Após derrubar seu inimigo, o cavalo ficou na frente da Liu. Ele entrou em posição defensiva para proteger a discípula do seu mestre. Vendo isso, o velho gritou que se o cavalo não tivesse aparecido, ele não teria se lembrado dele. Mas como ele tinha aparecido por si mesmo, ele então convocou seu poder, que apareceu em sua mão, e disse ao cavalo para não culpá-lo, mas sim a si mesmo. Após dizer isso, ele disparou uma corda de energia em direção do pescoço do cavalo, e ordenou que ele seguisse sua ordem. Mas apesar da corda no seu pescoço, o cavalo não obedeceu ele, e pulou na direção do seu inimigo com a intenção de dar um coice nele com suas duas patas. Mas apesar da sua grande força de vontade, ele não conseguiu ferir seu inimigo, e levou um socão na barriga. O golpe foi tão forte que o núcleo demoníaco dentro da besta foi quebrado, e ela se chocou no chão criando uma grande cratera. Ao ver isso, a Liu começou a chorar muito, e gritou para o vice-professor Shen para matá-la. Se ele não o fizesse e ela sobrevivesse, ela definitivamente voltaria, e o faria pagar por tudo que ele tinha feito. Essa sua raiva fez seu poder espiritual aumentar, e isso fez com que ele quisesse conceder seu desejo. Calculando a distância entre eles, a Liu chegou na conclusão que essa distância era perfeita. Sua habilidade da roda da fada da lua definitivamente atingiria e queimaria seu alvo. Ela queimou seu próprio reino para que pudesse acabar com o velho bastardo com sua carta na manga, mas apesar de todo o seu esforço, ela não conseguiu derrotar seu inimigo. O velho tinha vindo preparado. Se ele não tivesse trazido um tesouro, ele teria morrido de uma forma boba. Surpreso com o ataque dela, ele pensou que para ela poder lutar contra Song Lang e aqueles dois lixos, ela devia ter alguns truques na manga. Agora mais do que nunca, ele queria ceifar a vida dela. Ela não podia sobreviver. Sentindo sua energia espiritual esgotar, a Liu percebeu que não podia fazer mais nada. Ela tinha usado todas as suas cartas. Notando isso também, o vice-instrutor Shen a amarrou com o poder da sua aura com o formato de uma corda. Em seguida ele a puxou para mais perto de si, e segurou seu pescoço firmemente. Enquanto ela tentava resistir, ela prometeu a ele que seu mestre certamente o faria pagar pelo que estava fazendo, e ele respondeu que também havia decidido matá-lo junto com ela, já que o mestre lixo dela nunca significou nada aos seus olhos. Nesse momento, o cavalo que antes estava desmaiado se levantou, e tentou correr em direção deles, mas acabou caindo de joelhos. Vendo isso, a Liu gritou para o cavalo não se aproximar deles, e mandou ele fugir daquele lugar. Debochando da cara da garota, o velho falou que iria matá-la primeiro,
e depois ensinaria uma lição para aquele cavalo demoníaco. De repente, ela se lembrou do que seu mestre havia lhe dito antes de partir. Ele tinha falado que se o departamento de domesticação de bestas viesse procurar encrenca, ela deveria usar um talismã. Então, usando suas últimas forças, ela conseguiu ativar o talismã. Ao ver o esforço dela para sobreviver, o velho debochou da cara dela de novo, perguntando se esse papelzinho fará alguma diferença a essa altura, mas para seu azar, o talismã começou a emitir uma aura extremamente poderosa, e antes dele poder reagir, o talismã explodiu, e fez ele ser enviado para longe com seu braço gravemente ferido. Diferente dele, uma aura gentil protegeu a discípula, e esse pássaro do trovão apareceu de repente atrás do velho, e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o pássaro engoliu ele, e em seguida se explodiu, criando uma grande explosão de eletricidade, e formando uma cratera. Nessa situação seu tesouro protetor não conseguiu aguentar o impacto, e acabou quebrando, vendo seu mestre deitado no chão impotente. O Yin-Hai foi ajudar seu mestre, e sugeriu que eles voltassem primeiro, já que os ferimentos eram graves, mas o velhote insistiu em ensinar uma lição na garota, perguntando como ele poderia ir embora sem fazer nada. Quando aquela pirralha arruinou seu tesouro protetor, então ele pediu a Yin-Hai que lhe desse sua pílula dos 5 elementos, e ele a tomou de uma vez. Ao mesmo tempo sua energia espiritual aumentou muito. Isso fez ele ficar muito confiante, e dizer que se recusava a acreditar que um instrutor como ele não pudesse ensinar uma lição para uma mera pirralha. Ele então avançou contra ela com uma grande raiva, com a intenção de ceifar sua vida, vendo ele indo em sua direção. A Liu ficou assustada, pois pensava que era o fim, mas ficou chocada depois de alguns minutos ao perceber que não tinha visto nenhum ataque contra ela. De repente, ela notou seu mestre na sua frente, recebendo o ataque no lugar dela. Ao mesmo tempo, uma sombra misteriosa segurou a mão do velho, bloqueando seu ataque, e fazendo ele não conseguir se mover, ignorando o vice-instrutor Shen, o prota que tinha vindo em seu auxílio. Disse para ela não falar, já que seu coração tinha sido gravemente danificado, e após aplicar os primeiros socorros nela, ele se levantou e encarou o vice-professor Shen, e perguntou se o velho estava tirando vantagem da sua ausência para intimidar sua discípula, e também perguntou a Shen se a moral de um vice-instrutor do departamento de domesticação de bestas era tão baixa. No mesmo momento, a sombra misteriosa que segurava a cabeça do velho com uma única mão, esmagou ele no chão, deformando completamente seu rosto. Nessa situação surreal, o velho exclamou em sua mente que era alguém no estágio de abertura da saída. Mesmo entre os muitos instrutores na academia, ele ainda poderia estar entre os 5 melhores. Então ele se perguntou como não poderia vencer um lixo no estágio de luz rotativa. Vendo seu mestre levar uma surra, o Yin-Hai gritou para o instrutor Bai parar, e não bater no Shen novamente, enquanto dava uma surra no vice-instrutor. O prota parou de prestar atenção nele, e foi cuidar da sua discípula. É claro, ele não deixou Yin-Hai ajudar o velhote, e invocou o sino dourado para aprisionar ele, fazendo ele só poder ficar assistindo seu mestre levar uma surra, enquanto apanhava. O velho estava furioso, e também confuso sobre o motivo do instrutor Bai estar curando suas feridas enquanto o atingia. E isso era extremamente humilhante para o velho. A sombra misteriosa continuou sua tortura por um tempo. Depois, quando finalmente acabou, a sombra segurou o vice-instrutor Shen, e o sino de ouro que prendia o Yin-Hai desapareceu, e no mesmo momento, a sombra misteriosa apareceu na frente dele, e falou que eles deveriam ser gratos a Li Guanqi, se não fosse por ele. Os dois já estariam mortos. Em seguida ele disse a Yin-Hai para pegar o velho, e sumisse do pico Qingluan. Enquanto apoiava seu mestre, o ancião pediu a pílula dos 5 elementos. Obedecendo seu mestre, o Yin-Hai entregou a pílula, e falou para ele comê-la devagar, e saíssem desse lugar depois que ele terminasse. Ao engolir a pílula, todas as feridas do vice-instrutor Shen foram curadas. Completamente recuperado, o velho discordou do seu discípulo, dizendo que não iria embora dessa forma. Aquele lixo só ganhou a vantagem porque o emboscou. Após dizer isso, o velho se vangloriou de que não mostrou suas verdadeiras capacidades, e pediu por seu anel de armazenamento. Por outro lado, a Liu implorou desculpas ao seu mestre, pois não conseguiu proteger adequadamente o pico Qingluan, e até o cavalo Xiao ficou ferido tentando protegê-la, mas o prota disse a ela que não era culpa dela, ela já havia feito o melhor que podia, e o passo crucial para reparar seu meridiano do coração começaria naquele momento. Então ela deveria ser forte porque doeria um pouco, e ela se preparou para aguentar a dor. Ao mesmo tempo, o vice-professor Shen usou seu anel de armazenamento para invocar o grifo, e disse a Yin-Hai para observar atentamente, pois essa era sua forma completa. Esse monstro é um demônio espiritual de 8º grau. Essa é sua besta guardiã mais forte. Ela é a águia de chifres. Ele estava confiante que seu inimigo não conseguiria se defender contra seus novos poderes. No mesmo momento,
A esfera de energia na bolsa do Prota começou a emanar eletricidade. Só com sua demonstração de poder, fez o grifo parar seu ataque e fugir com o rabo entre as pernas. Enquanto o velho gritava desesperado para sua águia voltar, as duas irmãs apareceram e chamaram o instrutor Bai, o que o surpreendeu, pois ele não estava esperando por elas, mas elas realmente chegaram a tempo, e ele aproveitou para pedir a elas para cuidarem da sua discípula, e em seguida ele disse que por muitos anos, ele tentou não deixar o seu território e provocar os outros, mas diferente dele, eles fizeram um grande esforço para tomar o seu território, e até tentaram matar sua discípula. E como resultado de tudo isso, ele ficou enfurecido, ele tinha perdido completamente sua paciência, e convocou o talismã do arrebatamento de sangue. Essa sua ação fez o velho entrar em pânico e chamar ele de louco. Sem hesitar, o velho tentou fugir. O motivo dessa sua desistência repentina era porque seu inimigo estava invocando um talismã que pode dissolver pessoas em uma poça de sangue. Nem mesmo a alma seria poupada, ele não queria morrer desse jeito. Por isso ele tentou fugir sem pensar duas vezes, mas foi alcançado pela sombra misteriosa, e tomou um socão no rosto sem poder reagir, e foi enviado de volta da onde tinha saído, apavorado com sua morte iminente. O velho ameaçou seu inimigo, dizendo que ele sofreria uma retribuição divina por usar o talismã do arrebatamento de sangue contra um companheiro instrutor da academia, mas o Prota não se preocupou com suas palavras, e disse que ele era a retribuição divina do velhote. Terminando de dizer isso, ele lançou sua energia demoníaca em direção do seu inimigo, e isso fez o velho entrar em pânico e gritar para a criatura sangrenta não se aproximar, mas ignorando seu desespero, a criatura cobriu completamente seu corpo. Com tudo resolvido, o Prota desativou o talismã à prova de som, e o Yin-Hai ficou apavorado com o que sobrou do seu mestre, devido ao poder do talismã do arrebatamento de sangue. O vice-instrutor Shen tinha se transformado em algo grotesco. E com um estalar de dedos do Prota, a única coisa que sobrou dele no final foi suas roupas esfarrapadas. Vendo isso, as irmãs ficaram assustadas, e também com nojo da cena horrível que acabaram de presenciar. Enquanto Yin-Hai chorava com a morte do seu mestre, o Prota comentou que não queria fazer isso, mas o velho não deixou para ele outra opção a não ser esse final. Ajoelhado, Yin-Hai olhou para o instrutor Bai. Vendo seu olhar de desespero, o Prota reuniu energia na sua mão e estalou os dedos. Se assustando com a ação dele, ele pensou que tinha chegado sua vez de falecer, mas após alguns segundos, sentindo que nada aconteceu, ele abriu os olhos e percebeu que apenas seu cabelo tinha sido cortado. Ao mesmo tempo, ele ouviu o instrutor Bai dizendo que não gostava de matar desnecessariamente, então ele deveria levar aquilo como uma lição, e se ele quisesse encontrar um mestre no futuro, ele deve se lembrar de encontrar pelo menos um que seja humano. E porque o instrutor Bai não quer que mais ninguém saiba o que aconteceu naquela noite, o Prota disse a ele para manter a boca fechada e levar embora o Zhao Shen, que estava ajoelhado na frente da porta, feliz por ter sua vida poupada. O Yin-Hai o agradeceu pela generosidade. Vendo isso, as duas irmãs decidiram não interferir mais e disseram ao seu salvador que estavam indo embora, e agradeceram ele pelo que tinha feito por elas. E prometeram visitá-lo frequentemente no futuro, e ele também as acolheu, dizendo que a casa sempre estaria aberta para elas visitarem. E ele também lembrou que elas deveriam cumprimentar a irmã mais velha Yu por ele quando retornassem. Ao ouvir as irmãs, a Liu desejou que elas não vissem com frequência. Enquanto ela pensava nisso, o Prota notou algo no céu, e olhou em direção daquilo que estava monitorando seu território, e com um simples olhar, ele fez aquela criatura bizarra explodir em pedaços. Notando ele olhando para o céu, a Liu perguntou ao seu mestre se havia algo no céu, e ele disse que não havia nada, mas como ele esperava, alguém estava espionando Pico Qingluan, mas devido sua intervenção, o espião perdeu seu artefato de espionagem. Enquanto isso, o Supremo Ancião estava furioso com o fato do Prota ter usado um método tão cruel para matar seu sobrinho, como ele sabia que o Prota valorizava muito sua discípula. Ele ordenou que seu subordinado cuidasse dela no exame de avaliação daquele ano. Em contraste, o ancião do Salão da Lei, Tuang Seng, disse que sua agência já havia feito arranjos contra o instrutor Bai e sua discípula. Enquanto isso, no Pico Qingluan, o Prota lembrou do presente da sua discípula, e disse que tinha algo para ela, e mostrou o bicho de seda de gelo que havia capturado, e explicou que originalmente queria pegar um tecido de espelho quebrado para ela. Mas encontrou esse carinha e decidiu levá-lo. Ao ver o presente do seu mestre, ela percebeu que o bicho de seda era claramente um demônio ancestral cuja força era comparável aos cultivadores no estágio de recombinação. Mas ela não entendia por que o bicho de seda estava sendo tão obediente ao seu mestre. Interrompendo seus pensamentos, o Prota explicou que esse carinha tinha os atributos duplos de relâmpago e água, então se encaixava excepcionalmente bem nela.
E ela deveria deixá-lo ajudá-la em seu cultivo no futuro. Ao ver a forma fofa que o bichinho estava agindo, a Lily pensou consigo mesma que em sua vida anterior, mesmo como uma imortal livre, ela teve dificuldade em subjugar demônios ancestrais. Mas seu mestre simplesmente deu um para ela assim, fazendo com que ela o abraçasse sinceramente pelo que ele tinha feito. Satisfeito com o fato dela ter gostado do presente, o prota disse a ela que o grande teste estava chegando. Então ela deveria recuperar sua força o mais rápido possível. E ela disse a ele para não se preocupar, pois não o desapontaria. Ele também falou para ela não ficar muito nervosa quando chegasse a hora do exame de avaliação, pois não seria um grande problema para ela. Além disso, ela poderia levar o bicho de seda de gelo. Ao ouvir isso, ela perguntou se não seria trapaça, e ele respondeu que estava de boa. Ele seria capaz de suprimir o reino do bicho de gelo a um nível que ela pudesse levá-lo. Mas ao invés de ficar animada com essa sugestão dele, ela se perguntou se o bichinho ficaria feliz tendo seu cultivo suprimido. Mas apesar da sua preocupação, o prota falou para o demônio ancestral que iria suprimir seu reino de cultivo naquele momento. E talvez doa um pouco, então ela deve aguentar. Após dizer isso, ele começou a suprimir a energia da criatura. Era para o poder do demônio estar baixando, mas para a surpresa da Lily, o cultivo do bicho de seda de gelo melhorou. Ao mesmo tempo, o demônio se isolou dentro de um casulo de seda. Depois de alguns minutos, o demônio ancestral colocou a cabeça para fora. Vendo a aparência da sua nova parceira, a Lily ficou maravilhada com sua fofura, se aproximando deles. O bicho de seda cumprimentou ela e pediu para que a Lily chamasse ela de Xiaomei. Ficando encantada com sua beleza, a discípula não conseguiu parar de admirar sua fofura e exclamou que sempre pensou que os demônios fossem feios e ferozes e tivesse uma aparência maligna. Essa é a primeira vez que ela viu um demônio tão fofo. Envergonhada com seu elogio, a mina monstro perguntou a Lily como ela, que tinha acabado de se juntar à seita, já conheceu outros demônios ancestrais. Percebendo que tinha vacilado, ela tentou corrigir seu erro, dizendo que era apenas que ela havia visto os retratos dos demônios ancestrais em um livro antes. Essa sua desculpa enganou a garota monstro. E quanto a seu mestre, felizmente, ele não percebeu seu vacilo. Após tentar analisar alguma coisa no seu sistema, o prota virou e falou que vai deixar a sua discípula com a Xiaomei, e ela disse a ele para não se preocupar, pois ela faria seu melhor. Então, como estava ficando tarde, ele também disse a elas para voltar para seus quartos cedo e descansar. Depois, enquanto alimentava o seu cavalo corajoso, ele percebeu que o chute de Yuxi estava certo. A peça de jade que a Xiaomei estava guardando é o verdadeiro objetivo da seita da fronteira sem forma, mas o que era estranho para ele era que o sistema nem mesmo podia analisar a jade, por isso ele não havia entendido o que era tão maravilhoso sobre ela. Ao mesmo tempo que pensava nisso, o sistema informou que ele havia desbloqueado uma missão aleatória. Se a discípula dele transcender em 5 dias e ficar no topo do teste, ele seria recompensado com algo. De repente, apareceram alguns requisitos: um pacote de presentes de artes marciais de 1 estrela, um pacote de itens especiais de 2 estrelas e o prêmio misterioso. Mas se ele recusar ou falhar na missão, o ki espiritual dele vai ser reduzido em 30%. O que significa que o direito de interpretação pertence ao sistema. Ele pode dar tarefas. Essa situação inédita deixou o prota surpreso. Ele não pensava que o sistema também entregasse missões. Ele pensou que o sistema era apenas um contador de cortar madeiras. Ao descobrir que era isso que ele pensava dele, o sistema ficou com raiva, mas em seguida começou a agir estranho, e solicitou que ele aceitasse rapidamente a tarefa. Naturalmente o prota aceitou, mas falou que as recompensas eram realmente inúteis para ele, e decidiu dá-las para sua discípula. Com a ajuda do bicho de seda de gelo, ela seria capaz de fazer um avanço em pouco tempo. Depois, enquanto dormia tranquilamente, uma luz começou a brilhar em cima dele. Em seguida, um ser de luz envolta por uma barreira de talismãs se materializou, e com um olhar melancólico, expressou sua decepção por não ter dado certo. Ela estava tão perto. Colocando a mão no rosto dele, ela falou que queria tanto ver ele agora, mas isso não era possível no momento. Galera, vocês são demais. Estou totalmente empolgado com o apoio incrível que vocês têm dado. Se vocês querem mais da saga do Santo Cortador de Lenha, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, atingimos os incríveis 145 mil inscritos. Vamos juntos rumo aos 150 mil. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo.